Eu acho muito legal o Evelyn que você está falando aí, e aí tem uma questão que me chama muita atenção, acho que salta aos olhos, e a galera no chat está falando muito sobre isso, né? Todo mundo falando que você é linda, que você é muito inteligente, e a palavra que a gente mais ouve e é corriqueiro aqui é sobre o fato de você se portar dessa forma. Uma coisa que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu vi você lá em 2013, você falando, eu falei, caramba, que menina diferente, né? Tipo, nossa, ela é nova, ela é preta e ela tem uma postura, ela fala diferente. Por quê? Porque a gente está acostumado no cinema, na teledramaturgia, o preto ele está sempre naquela condição mais marginalizada, né? As pessoas têm um pouco mais de dificuldade de entender que o preto estuda, cara. Ele sabe falar, ele sabe se portar, ele tem condições de estar em qualquer ambiente, em qualquer posição de liderança. E isso ainda espanta as pessoas ainda em 2025, né? A gente ainda tem isso. Então, assim, eu vejo isso, eu vejo você desde muito nova nessa postura, nessa coisa toda tão inteligente. Assim, de onde veio essa... Quem te influenciou a realmente... Foi dentro de casa? A estudar, a correr atrás? Você falou que virou uma professora de história, né? Você se formou em educação física, então você parece muito esclarecida. Você veio do pai, veio da mãe, a família desde cedo... Ah, você vai sim ser uma rainha de bateria, você vai sambar, você vai para a escola, você vai estudar. Você vai... Como é que foi isso? Então, a minha infância ela foi muito complicada, né? Eu tive uma infância muito complicada. E aí, eu não tinha muitos brinquedos na minha infância. Mas tinha uma igreja lá no Buraco Quente, né? Que tinha os padres, ele levava alguns livros, ele doava alguns livros. Então, ao invés dos brinquedos, eu lia muito. Porque eu não tinha muitos brinquedos, não tinha muitas bonecas, essas coisas. Então, diga não a Barbie, tá vendo? Então eu comecei a ler muito cedo, né? E isso vai despertando uma curiosidade de você sempre estar querendo, né, ler mais. E eu comecei a ler jornal muito nova também, né? Eu falava assim, caramba, essa garota tá lendo jornal. Então eu desde pequeno eu tive essa curiosidade. E também gostava muito de samba. Então, para mim, fazer as leituras dos livros que o padre trazia era um relaxamento, assim, depois de tanta agitação de samba. E fui levando isso para minha vida. E minha mãe, né, identificou isso e acabou se dedicando ali para que eu estudasse, para que eu tivesse um nível de escolaridade um pouco maior que teve a minha família, né? Eu vim de uma família, tive a presença do meu pai até determinado tempo, depois houve a separação dos meus pais. Então, as minhas referências são todas mulheres, né? Minha mãe, minha avó, são as minhas tias, são a minha avó paterna. Então, tenho ali uma base de mulheres muito forte, sabe? Muito potente. E elas queriam muito que eu chegasse, né, ao nível superior, porque nenhuma delas conseguiram passar ali da antiga 7ª série. Porque tiveram que parar de estudar para trabalhar, né? Realidade, né? Sim, a realidade. Então, todo mundo teve que parar de estudar porque não dava conta, tinha que trabalhar. E minha mãe queria que eu fizesse um movimento diferente, né? Então, ela se dedicou muito, assim, para que eu concluísse os meus estudos, para que eu passasse numa universidade pública. E minha mãe falava, olha, Evelyn, vou falar uma coisa para você, se você não passar na universidade pública, você vai trabalhar mesmo, porque não tem como você entrar numa faculdade privada, não tem como, particular, não vai ter como. Eu fiquei com isso muito assim na cabeça, falei, não, vou conseguir. E eu queria muito entrar na UERJ, eu queria muito viver a UERJ. E quando eu entro na UERJ, foi uma grande festa na minha família, sabe? Teve festa em casa. Teve festa, sabe? Então, eu sabia que eu não estava ali só também por mim, eu estava por todas essas mulheres que tinham esse desejo de ir além, tinham essa vontade de ir adiante. E eu via essa importância também. Mas isso foi muito inteligente da parte da minha mãe identificar isso também, utilizar isso a favor, assim, do que elas queriam mudar dentro da família. Não, hoje já tem o meu primo, que é enfermeiro, tem a minha irmã, que está no 5º período de psicologia na UERJ. Então, é uma transformação de dentro da família, é um laço que você desata dentro da sua própria família para que a gente dê continuidade à realização dos sonhos que são dos nossos pais, são dos nossos avós. Enfim. Legal, porque a gente ainda é daquela geração dos pais que não tem 2º grau, né? Muitas das vezes que não se formou em nada, e você rompe ali aí a partir de você que vai, né? E quando você chega, você citou ali no início, né? Sempre vê o negro, a negra, naquele lugar de subserviência, até mesmo, né? Na televisão, enfim. E vou falar um negócio pra você, quando você chega em um lugar assim de relevância, você tem todos os adjetivos do mundo
negativas para poder te minar, né? Então, assim, muitas pessoas que não concordam com a minha perspectiva, com a minha ótica, com a minha ideologia, que eu sempre digo que é pessoal, é extremamente normal, né, as pessoas discordar da ideologia ou, enfim. Mas eu tenho vários adjetivos que não são bons. Eu sou arrogante, eu sou ousada demais, eu sou espaçosa, eu sou invasiva, eu falo muito, sabe? É assim mesmo. Eu tenho todos esses adjetivos dessas pessoas, porque elas precisam me colocar nesse lugar de agressiva, de arrogante, porque elas precisam me minar, elas precisam me fazer eu me sentir mal e parar de agir dessa forma. Sendo que toda vez que eu me coloco num ambiente como esse, de pessoas como essa, eu tenho cada vez mais certeza de que a gente está desarmando, né, uma estrutura que se colocou há muitos anos como inabalável. Então eu vejo assim como uma pessoa fraca. Eu comecei a achar isso, sabe? Toda vez que as pessoas me colocam nesse lugar, tipo, nossa, você está muito espaçosa, você é muito, quando você fala, você é muito arrogante, ou você é muito autoritária, você é muito isso. Mas se fosse um homem branco falando como eu, ele seria incrível, ele seria maravilhoso. Seria... Não, o preto metido é sempre um preto que tem postura, que sabe falar, é um bom preto metido. Se é um homem branco, é um cara com personalidade. Aí se é a mulher, quem essa negra pensa que é? Exatamente. Nesse caminho, Evelyn, como é que você lida com os haters, com as pessoas que inventam mentiras, boatos, pra sempre falar que você chegou a um local porque você fez alguma coisa? Não, tem sempre o boato de que eu sempre tô com alguém, né? Tô saindo com alguém, tô com alguém. Gente, sempre tem isso. Sempre. Eu acho que mas é assim também. É um preconceito da sociedade, primeiro, porque eu sou uma rainha de bateria que eu tô sempre semi-nua, né? E eu sempre faço questão de estar sempre nua mesmo, gente. Meu Deus, eu sempre faço questão de estar sempre com um body cavado. Até que ultimamente nem tenho estado tanto, mas vou voltar. Vou voltar. Mas eu gosto de usar, né, roupas mais nuas ou vir com um corpo pintado. Então, porque eu tenho muito essa ligação da nudez como arte, né? E também tem muito a ver com a minha religião, né? Eu sou mulher do candomblé, sou uma mulher Oxum-Opará, então a nudez pra mim, ela não é vulgaridade, a nudez pra mim é sensualidade, ela é arma, ela é uma arma artística e eu utilizo ela e sou muito, muito consciente desse lugar de que eu uso a minha nudez como arte. E se alguém vai achar vulgar, se alguém vai... Gente, isso não é de verdade. Se você tá aí me vendo e acha que você vai comentar lá porque a Evelyn tá vulgar, porque a Evelyn tá isso... Infelizmente, você tá ali gastando um tempo... Caguei. De verdade. Obrigada. Eu não tô preocupada com isso, porque eu já entendi esse lugar. Eu já sei qual é a sua cara. Quando você fala isso pra mim, eu já sei. Se eu entrar no teu perfil, você entende quem tu vota. Entendeu? Isso é verdade. Cara, então é um perfil que você já sabe que é. Então você já sabe qual é o grupo. Tem um grupo específico. Entendeu? Então, assim, pra mim não é nenhuma ofensa. Eu acho que você tá perdendo muito tempo da tua vida. A sexualização da tua arte é natural. A objetificação é por conta da pessoa. Exatamente. Né, a objetificação é por tua conta. Se você me sexualiza o tempo todo, é por tua conta. Se você só olha pra mim e só vê... Deixa eu falar sobre a Operação Barbarossa pra você. Né? Imagina, mulher, o cara não entende nada. Pô, a mulher tá falando de segundo aqui. Nua ainda, de glória? Não é possível. Isso não faz sentido. Não foi pra isso que eu fui ensinada. A sociedade não é assim, você tá errada. Então, assim, pra mim os haters, às vezes eu respondo, às vezes eu tô assim, né, que eu gosto muito da internet, eu gosto do Twitter, eu gosto do Instagram, eu gosto da interação, eu gosto desse bate-boca, eu leio. Gosto mesmo, eu acho que faz... Ela foi se empolgando. Faz parte da nossa construção enquanto sociedade, principalmente agora, né? E eu acho isso interessante. Então, às vezes eu respondo, às vezes com mais embasamento, né? Quando vejo que uma coisa está muito fora do contexto, que as pessoas, eu entro num contexto ali, sou mais didática, inclusive eu aviso que eu vou ser didática. Vou ser didática. E às vezes eu tô mais debochada mesmo, depende da lua. Se ela estiver cheia, tô mais debochada, ela já era. Tem que ver a lua. Escreveu, jogou um hater pra mim, tem que ver a lua. Porque se a lua estiver cheia, eu tô debochada. E às vezes o deboche é pior do que uma resposta didática. Porque a pessoa sente diferente. Então, se você não quer sentir...
não vem. É verdade. Entendeu? Só se você não ligar. Se você não ligar, então você vem. Porque quase sempre eu respondo. Quando não respondo é porque eu tô cansada mesmo de trabalho, tô exausta. E às vezes eu não quero ver. Eu falo, ai, tudo bem. Às vezes tem coisas também que passam do ponto, né? E aí a gente tem que se posicionar pra... Também até pra botar a pessoa, tipo, ó, aqui, a partir daqui você cruzou uma linha muito perigosa. Aqui a partir daqui é com justiça, com, né? Isso aí. Também não pode deixar passar impune. Não, nunca, nunca. Isso, inclusive, fica para exemplo para outras mulheres também, entendeu? Passou do limite. A gente tem que denunciar mesmo, sem medo.